chegando aí, né, Fábio? A gente ainda não começou o debate, só mais alguns minutinhos a gente já vai estar dando início. Como os jovens falam, nós estamos na resenha ainda. Ainda é o bate-papo. Já comecei a gravar aqui já para não esquecer. Show. Faltando 2 minutinhos aí, já começar, né, com os avisos, que a gente pontualmente já passa a bola. Ontem também foi assim, a gente começou com 20 e pouco, chegamos a mais de 80 pessoas aí no pico na conversa do esporte ontem. Esse é um projeto, né, da pré-candidatura de Márcio Sica, lembrando bem claro que é a pré-candidatura, então é o momento de ouvir, de debater. As pessoas que estão vindo aqui que foram convidadas, estão vindo aqui debater os assuntos, eles não têm vínculo específico com a candidatura, com a pré-candidatura. Então, são pessoas que vieram contribuir com toda boa vontade, com seu conhecimento, dentro da sua área de atuação, e mostra que são pessoas que têm um espírito de pensar no município, de pensar mesmo quem não é daqui, de pensar numa consciência coletiva aí, de oferecer suas ideias, seus debates. As posições são posições pessoais, então também respeitar as posições de cada um dos convidados também é muito importante. A gente vai ter, hoje nós temos o tema turismo, que é um tema recorrente nas nossas conversas. Esse é um processo que a gente já vem fazendo esses debates internos já há algum tempo, até digamos que há mais de 2 anos a gente já vem conversando, reuniões presenciais antes da pandemia, que migraram depois para um formato de grupos de WhatsApp, onde a gente começou a realizar propostas, enfim, pensando na futura candidatura. Depois a gente passou para salas de Zoom, né, também no formato de debates, e agora a gente está nessa terceira fase, digamos assim, que são um momento de palestras. A gente vai até o final da pré-campanha com vários temas. A gente começou por coincidência com o esporte, porque a gente também foi muito na disponibilidade dos palestrantes. Não tem a questão, tem gente que colocou de tema mais importante, óbvio, né? A cidade, Márcio pode falar melhor, mas você tem temas que são latentes, como a defasagem na educação, por conta das greves, de salários atrasados, saúde, tudo mais, mas todos os temas merecem o seu espaço. Então, hoje a gente vai estar debatendo a parte de turismo e trazendo 3 profissionais com 3 ângulos completamente diferentes. Então, a ideia também foi brincar um pouco, né? Foi brincar de maneira séria com pessoas que têm conhecimento em áreas bem diversas. A gente não, vamos dizer assim, não foi tão redundante assim de trazer 3 profissionais da área do turismo, mas sim pessoas que têm informações a dar em 3 áreas chaves para a nossa discussão. Eu vou passar a palavra para Márcio fazer o agradecimento aí às honras da casa. Só antes disso, explicar se nós temos 3 convidados hoje. Depois eu vou passar para os 3 darem uma boa noite inicial. O professor Cláudio Maurício, do Instituto Vital Brasil, o Fernando Pinto, né, que é coordenador do Senai do Rio, e Felipe Gonçalves, produtor cultural do Macacucine, entre outros muitos projetos aí que ele desenvolve na área da cultura. Então, Márcio, a palavra é sua, e eles vão fazer a exposição. Cada um vai ter um tempo de 20 minutos para fazer uma exposição inicial, e assim como ontem, quem não participou, a gente vai fazer uma troca ao final, né, das 3 explanações aí por ordem alfabética. Então, Cláudio, Fernando e Felipe. E depois a gente, na segunda metade, na segunda hora, a gente vai debater aí através de perguntas que vão estar estimulando novas respostas, novas posições aí dos nossos 3 convidados. Boa noite, Márcio. A palavra é sua. Boa noite a todos aí, boa noite aos convidados, boa noite à nossa equipe de trabalho, né, que está presente aí toda hora, né, via grupos de WhatsApp, via reuniões Zoom. A gente tem feito um trabalho bem legal. Agradecer muito a todos aí que estão presentes, estão ouvindo, ou estão vendo e ouvindo. Na verdade, como o Fábio falou, a nossa intenção aqui não é fazer discurso. A nossa intenção aqui é agregar conhecimento, trazer conhecimento para dentro da nossa ideia de trabalho. A gente ainda está numa implementação de pré-campanha. Então, nada aqui é dizer que tem ligação, né, diretamente política ou não, né? Então, nosso intuito é conhecimento mesmo e como bem o Fábio falou, parece que são independentes, mas a gente, estudando, você vê que estão bem compactas, né? Bem juntas, né? Formação acadêmica, cultura com turismo, né? E eu estava falando um pouquinho antes com o professor Cláudio,
Agradecer muito aí sobre o turismo científico. Ele vai explicar um pouquinho para vocês depois, mas quando você estuda e você tem maior conhecimento sobre o item, sobre o que a gente está conversando, você vê o quão próximo está da gente, né? Então, a gente já estava batendo um papo aqui prévio, muito legal, muito obrigado. Doutor Cláudio, ex-diretor científico da Vital Brasil, professor universitário, livros, conhecimento, através de uma amizade aí com o Guilherme, né? Que é nosso amigo, biólogo, que está com a gente nessa empreitada. Agradecer também o Fernando Pinto, coordenador técnico do Senai do Rio. O Fernando é formado em administração, especialização em engenharia de produção, MBA em gestão empreendedora em educação. Muito obrigado, Fernando. Felipe Gonçalves, nosso amigo também, parceiro. Graduação em produção cultural pela UF, cursou comunicação audiovisual na Universidade de La Coruña, sócio fundador da Rapsod, empreendimentos culturais, né, famosa, né? Depois você pode apresentar um pouquinho, Felipe, muito legal. E, claro, o nosso orgulho de ser cachoeirense junto com o Felipe, a gente sempre fala isso, independente de qualquer coisa política, que é o Macacucine, né, cara? Que é um projeto reconhecido e que a gente tem orgulho, como são várias empresas do município e tal, a gente pode dizer assim. Essa é a nossa ideia. Então, agradecer muito a vocês, todos aí que estão presentes na sala, dizer que envie as perguntas, né? A Fábio vai passar mais alguns detalhes aí, quem não tem tanto conhecimento do aplicativo Zoom, de como enviar a mensagem, e que vamos aqui tirar proveito desse momento, que a gente sabe o quão difícil é adequar a agenda, né? E a gente pensar aí num futuro próximo aí, com certeza. Obrigado a todos. Valeu, Márcio. Aí você vê que ele estudou a lição de casa, hein? Pesquisou, estudou, tá? Tá um aluno aplicado. Então, vou passar rapidinho a palavra para os três aí para dar uma boa noite, aí depois a gente já começa, então, pela ordem alfabética. Boa noite, professor Cláudio Maurício, muito obrigado, e agradecer também ao Guilherme, que fez essa ponte aí. Ele fala muito bem, há muito tempo ele fala do senhor, então é uma honra ter você aqui com a gente. Tá bom, obrigado. Eu queria agradecer muito o convite e parabenizar a iniciativa, porque a gente trabalha com saúde pública, vê como é importante quando a população civil, quando a sociedade civil ela se organiza para discutir os seus problemas e buscar soluções viáveis dentro da sua realidade, né? Então, é um prazer enorme eu poder participar aqui dessa conversa à noite. Obrigado, professor. Agora, seguindo a ordem alfabética aí, o Fernando Pinto. Também a gente já tem participado com a gente, já dando sugestões, falando já sobre suas ideias. Deixar claro também que são pessoas que trabalham em grandes instituições, mas não, né, são pessoas que estão vindo aqui, como a gente vai falar, pessoa física, né, está vindo aqui nos ajudar. Então, agradecer aí, Fernando, também pela boa vontade de estar colaborando com a gente. A gente sabe que está desde cedo aí na batalha, nas salas virtuais, e mais um pouquinho só para dividir esse conhecimento com a gente. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer também pelo convite aí, né? Eu acho que a gente está vivendo um novo momento, né? Um momento que seria mais à frente, mas que foi antecipado em função desse momento, dessa pandemia toda aí que a gente está passando, né? Mas é uma oportunidade da gente fazer uma coisa nova pela cidade, né? Pelo nosso município que a gente tanto ama, né? E aí está colaborando com o grupo. Eu acho muito bacana essa posição de vocês, do Márcio, da equipe, da gente estar buscando essas opiniões diferentes por um senso comum, né? E estou aí à disposição no que eu puder ajudar. Obrigado, Fernando. E fechando esse trio de hoje, o trio de feras aí, o Felipe Gonçalves. A gente fala Felipe Gonçalves, entra Felipe de Assis, aí quebra na mediação, mas quem não conhece essa figura na nossa cultura aí, a gente tem muito orgulho do seu trabalho e boa noite, seja bem-vindo também. Obrigado por ter aceito o convite, estar dividindo seu trabalho e seu conhecimento conosco. É que o Zoom coloca o último nome, né? Aí jogou isso aí, ficou isso aí mesmo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Márcio. Boa noite todo mundo que está aí no grupo, na sala de bate-papo.
Agradeço muito o convite para estar participando aqui, falando um pouquinho da minha área e da minha experiência. Eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa, além de exemplar, eu acho que ela é muito pertinente, porque eu acredito que a gente está num momento sem precedente da nossa sociedade, e eu acho que isso, além de fortalecer a democracia, além de fortalecer a oitiva, isso mostra que o espaço aberto de debate ele vem de encontro com a responsabilidade que qualquer grupo que venha a administrar a cidade vai ter, né? Porque a gente está falando de uma crise mundial, de uma pandemia que vai ter impactos desastrosos na economia, na saúde. Então, começar esse projeto com responsabilidade já é um grande passo. E eu fico muito, muito feliz de poder estar participando disso. Agradecer a vocês e a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui ouvindo um pouco disso. Valeu, Felipe. E agora, de maneira, já para iniciarmos aí, passar a palavra para o professor Cláudio Maurício. Aí você, se quiser completar sua apresentação, enfim, você fica à vontade, o tempo é seu, tá bom, meu amigo? Até para compartilhar a tela. Tá bom. Bola Assim, sua. eu não vou ficar falando muito de mim, não. Vou falar mais das ideias, né? Até porque 20 minutos é pouco. Quando eu recebi o convite, que o Guilherme veio conversar comigo, eu achei muito interessante a provocação que foi dada, né? E me levantaram uma série de possibilidades da gente chegar e conversar com vocês. Então, eu preparei aqui alguns slides, porque, na verdade, embora eu seja pesquisador, eu me sinto muito mais professor e participe da formação de pessoas do que mesmo um pesquisador, né? Então, só um minutinho. Ops, não é isso. Então, a gente teve essa provocação, né? E eu achei o tema extremamente interessante, né? Capacitação da cadeia produtiva, a cultura como fomentador econômico e turismo, as possibilidades do turismo científico. Aqui abrange vários aspectos, como a gente no nosso bate-papo estava falando, né? Acerca da cultura, da cadeia produtiva e da questão de ter dentro da cadeia produtiva uma abordagem do turismo que ela é pouco explorada no Brasil ainda, né? Eu diria que ela é pouco explorada até no mundo, mas no Brasil, dada a potencialidade tanto de biodiversidade quanto da nossa comunidade de produção do conhecimento, a gente pode considerar sim que esse é um nicho econômico e de desenvolvimento da sociedade que ainda é muito pouco explorado, né? Muito bem, tá indo não? Assim, só um minuto. Muito bem. Opa, voltou muito. Tecnologia, né? Então, primeiro dando uma contextualizada para pegar o fio da meada, né? O Brasil, como a gente sabe, ele é um país de renda média em algumas medições, mas o principal problema do Brasil é a profunda desigualdade que a gente tem no país, né? A gente gera muita riqueza, mas ela é extremamente mal distribuída. E isso gera mazelas em vários campos da nossa sociedade. Como eu sou um profissional que fiz a carreira na área da saúde, eu uso a saúde sempre como um parâmetro para a gente medir o grau de desenvolvimento da sociedade de maneira objetiva. A gente tem os indicadores de mortalidade infantil e todos eles envolvidos que são aí corriqueiramente discutidos, né? Mas eu fiz doutorado na área das ciências sociais. E isso ampliou muito o meu olhar para ver como a rede das relações sociais ela influi tanto na área da saúde quanto no desenvolvimento da sociedade como um todo, né? E há pouco tempo a gente se deparou com um fenômeno aplicado às picadas de escorpião, que é o meu objeto de estudo, que é a aplicação do conceito de mundo VUCA
ao problema dos envenenamentos animais. O que é isso? Isso é a tradução de uma sigla em inglês que quer dizer que o mundo ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. Então, dentro disso tudo é que a gente está vendo esses paradigmas da sociedade que cada vez mais se tornam presentes no dia a dia, né? E é dentro dessa análise do mundo em movimento contínuo que a gente vai continuar aqui com a nossa conversa. Muito bem. Agora, para qualquer uma das ações, quer seja do turismo, quer seja da ciência, quer seja da cultura, o foco e a semente principal e o motor de mudança é o ser humano. Então, assim, a gente pode ter as ideias que for, mas a gente tem que investir primeiro na questão do recurso humano. E é por conta disso que, na provocação de vocês, quando vocês falaram da questão do desenvolvimento da cadeia produtiva, eu achei isso muito feliz, porque muitas das vezes, eu tenho alguma experiência com isso, inúmeros municípios eles fazem projetos muito interessantes, mas esquecem de investir no pessoal. E a gente vê uma necessidade muito grande de investimento, especialmente nos municípios pequenos e médios aqui do estado do Rio de Janeiro. Né? O estado do Rio de Janeiro, por conta do seu processo histórico, a gente vê uma concentração muito grande na capital. Mesmo Niterói, que é uma cidade rica, sofreu um esvaziamento enorme depois da fusão, né? E a gente tem que recuperar o interior do estado a partir de processos, de projetos como esses que a gente está conversando aqui, mas eles são focados principalmente no desenvolvimento de pessoas. E aí leva a gente para um outro campo, que é a questão da educação, né? E aí a gente tem sérios problemas educacionais no Brasil. Né? O nosso modelo educacional, que é baseado ainda no modelo que foi trazido pelos portugueses na época da colônia, ele é um modelo elitista, a gente sabe disso, e pior, ele passou o processo todo e se adaptou muito bem ao modelo de educação para que forma pessoas somente para repetição de ações. É um modelo que atendia a primeira e segunda revoluções industriais. Hoje nós estamos já andando da quarta para a quinta revolução industrial e nenhuma área da sociedade, né, quer seja turismo, indústria, desenvolvimento biotecnológico, ela vai se sustentar sem que a gente atualize as nossas práticas educacionais. E, por conta disso, na minha área de desenvolvimento biotecnológico, a gente tem trabalhado bastante com um conceito novo de educação, que é o conceito chamado STEAM. Esse termo ele faz meio um jogo de palavras com um termo que a gente usa muito em biologia, que é a célula-tronco, as STEAM cells, né? Que, na verdade, são aquelas células que todo mundo de nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos uma única célula, depois duas, e essas células ancestrais, elas são capazes de se transformar em qualquer um dos tecidos. Essa é a pessoa que a gente vai ter que preparar para o futuro, para qualquer projeto que a gente vá se envolver, né? Esse termo ele vem da conjugação de valores que vem da ciência, aonde as pessoas têm que aprender a fazer as perguntas dentro do âmbito científico, da tecnologia, na busca do desenvolvimento de um produto ou de um serviço, da engenharia para saber tornar isso factual, usar elementos da arte para saber a sensibilidade e como sensibilizar o público, né? E isso dentro da lógica da matemática. Esse modelo de educação ele é aplicável a praticamente qualquer projeto de desenvolvimento de pessoas que a gente vai levar para projetos mais sofisticados de avanço. Embora possa parecer assim, meio teórico, essa coisa, dá muito bem para colocar ele em prática. Eu trouxe alguns exemplos para a gente ver isso aí um pouquinho para frente, né? Que não adianta a gente continuar repetindo os modelos educacionais que a gente tem hoje em voga. A gente não vai chegar muito longe sem poder movimentar a cabeça das pessoas que estão aí. E como é que tem que ser essa cabeça? Como é que tem que ser essas pessoas? Primeiro, tem que ser pessoas que cultivem o desapego. Não é porque aquele menino, ele nasceu, que aí colocou bem, ele nasceu num sítio rural, lá que ele vai ter que ter só, embora ele tenha que respeitar as raízes dele, ele vai ter só aquilo como universo. Ele tem que saber transformar aquela realidade para acompanhar a evolução da sociedade. E essas pessoas, elas vão ter que desenvolver competências e habilidades que deem a eles criatividade,
a capacidade da produção de soluções. Isso vai levar, então, uma habilidade produtiva de produtos e serviços, administrar essas suas habilidades e ter também a capacidade de marketing. Não é para vender no comércio, mas é ter a capacidade de uma relação para ela mostrar valor aos produtos que ela oferece, né? Assim, eu não sou um turismólogo, mas eu sou um turista costumais. Assim, eu já estou subindo pelas paredes aqui em casa por causa da pandemia que eu não estou conseguindo viajar, né? E assim, eu vejo a diferença do preparo das pessoas de todas as faixas etárias, naqueles países onde a gente tem uma indústria do turismo bem organizada, como a gente tem aqui no Brasil também, que a gente tem um potencial turístico muito grande e a coisa não se desenvolve. E aí, como é que a gente faz isso? No mundo todo, as melhores abordagens acerca do desenvolvimento desse novo tipo de pensamento, de comportamento, desenvolvimento de habilidade das pessoas, ele tem sido dado principalmente pelas empresas. Porque as empresas de todos os níveis, não é? Empresa privada, não, as públicas também têm feito isso, algumas universidades também, elas têm trazido essas pessoas para o seu universo para que elas aprendam de acordo com a realidade. Já é também uma mentalidade que é seguida há muito tempo pelo SENAC, pelo SENAI, aqui no Rio, né? Aqui no Brasil, pelo Sistema S, mas a gente vê também um maior espaço para a formação de recursos humanos na área privada e nas empresas de uma maneira geral. Muito bem. Agora, o objetivo efetivo aqui da nossa conversa é o turismo, né? E o turismo é uma das indústrias que mais agrega valor no mundo, né? A Torre Eiffel é um dos objetos mais fotografados na história, o Cristo Redentor. A gente cria um simbolismo dos lugares a partir da relação de que muitos pontos turísticos têm com a humanidade. Você vê, você fala Brasil lá fora, Cristo Redentor, né? E a gente tem, então, esses marcos do turismo nesse subconsciente coletivo, e isso é muito forte. Embora, aqui no Brasil, como é uma atividade ainda muito voltada para as pessoas de maior poder aquisitivo, esse conceito não seja tão popularizado, né? E, claro, que a gente tem as questões do turismo pitoresco, né? O nosso colega Felipe, ele falou da questão do pessoal que queria ver lá os animais peçonhentos, né? A gente que trabalha com esse objeto, a gente sabe que, por conta do simbolismo milenar, evolutivo que as pessoas têm com esses animais, eles são um atrativo magnético, assim, extremamente importante, né? Esse aí é um famoso encantador de serpente lá na praça da mesquita na cidade de Marrakech, no Marrocos, né? Eu mesmo saí daqui, vejo cobra quase todo dia lá e fui lá ver como é que o cara lidava com os animais, né? E cercada sendo uma das principais atividades que tem ali. Claro que esse não é um exemplo de turismo científico. Esse é um tipo de turismo que vai olhar o pitoresco, vai olhar a coisa diferente, o que também não é negativo, mas não é o objetivo daquilo que a gente considera turismo científico num conceito mais moderno. Se a gente olhar essas ferramentas do mundo wiki, né, e o melhor exemplo é a Wikipédia, né, ela traz um conceito de turismo científico que é baseado ainda naqueles safaris africanos de antigamente, onde as pessoas leigas iam para lá para ver o bicho, caçar um animal, ou então ia um cientista, aquele famoso Buana, né? Ele ia para lá, se apropriava da mão de obra local, retirava dali a informação e voltava para o laboratório dele e produzia uma porção de coisas. Isso, hoje, para nós, também não é considerado mais o turismo científico. Existem inúmeras subdivisões disso, mas, como eu falei, eu não sou turismólogo, eu vou dar uma abordagem aqui sobre os aspectos que realmente podem fazer com que esse turismo seja uma via de mão dupla. E nós estamos vivendo um divisor de águas na história da humanidade, né? Essa questão da pandemia, ela traz para a gente muita coisa ruim, mas traz também uma série de novas oportunidades que estão batendo a nossa porta de diferentes maneiras, né? Uma delas mesmo é a própria evolução da educação científica, da divulgação científica. Quem é mais antigo como eu, muito certamente estaria na escola fazendo o modelo do coronavírus usando bolinha de isopor. É ou não é?
né? Só que hoje em dia, esse aqui é um modelo de uma escola média nos Estados Unidos que eles fizeram numa impressora 3D. Ou seja, a incorporação daquele modelo STEAM que eu falei lá na frente na prática educacional, né? Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, uma das indústrias que foi mais impactada diretamente, já imediatamente, no curto prazo, mas já tem algumas análises falando que o turismo vai ser impactado por um período muito longo, é esse assunto do nosso interesse. Aqui eu trouxe duas fotos, né? Ali em cima, Times Square, e aqui uma cidade turística do interior de Minas fazendo a desinfecção contra o coronavírus, né? Notem Times Square vazia. Assim, isso aí a gente só via naqueles filmes de catástrofe de antigamente, né? E isso, com certeza, vai criar para o turismo doméstico uma oportunidade, né? Por quê? Por conta de todo esse contexto de cloroquina e negacionismo e a dificuldade do Brasil em lidar com a pandemia, o turismo para fora do Brasil ele vai ser impactado por muito tempo, além da questão efetiva, da questão econômica, que vai impactar na capacidade das pessoas viajarem, né? Muito bem. Agora, um outro ponto positivo que veio junto com tudo isso que a gente está vivendo é que a população em geral ela começou a entender melhor o que é a ciência, a importância da ciência e apoiar a ciência e o desenvolvimento científico. Então, a gente vê hoje as pessoas discutindo a questão da vacina, se o isolamento social funciona ou não, o que é epidemiologia, o que é surto, a diferença de vírus para bactéria. E isso fez com que a ciência, que sempre foi uma coisa que despertou muita curiosidade nas pessoas, ela passou a ser também um objeto para elas entenderem que aquilo não é só uma curiosidade, mas é um instrumento da sua vida diária, né? Isso cria para nós a possibilidade de montarmos um ecossistema baseados em alguns avanços que a ciência tem trazido, né? Primeiro, a ciência aberta, ou seja, como a ciência ela é produzida no Brasil, principalmente com recurso público, ela tem que ser transparente para a sociedade. Juntando isso com os princípios da escola aberta ou da educação aberta, onde qualquer ambiente ele é um ambiente visto como um ambiente educacional, traz para a gente da ciência cidadã, que é uma das abordagens que baseia o turismo científico. É onde o indivíduo ele é um ator do seu próprio desenvolvimento, do seu aprendizado científico. Então, nós criamos um ecossistema onde o turista ele não vai só para fazer contemplação, ele vai para ter um aprendizado científico profundo, correto e baseado na boa ciência e na boa informação científica. Eu fiz um pequeno exercício para não ficar tão abstrato isso, mas trazer alguns exemplos aqui para a realidade de Cachoeiras de Macacu. A gente nota nessa imagem daqui que Cachoeiras de Macacu, vocês sabem muito melhor do que eu, tem uma área bastante preservada ainda de Mata Atlântica, né? E ela tem uma qualidade que é a distância do grande centro. Ela não, um turista que venha visitar o Rio, ele é também passível de ser atraído para visitar aqui o entorno da região metropolitana, e Cachoeiras de Macacu ele tem essa possibilidade. Além da gente já ter também um entremeado aqui de ecossistemas e ambientes com maior ou menor degradação humana, que vão permitir para a gente fazer alguns exercícios com essa população. Eu observei que já tem uma infraestrutura de turismo e eu olhei os sites que indicam locais para visitar, para turistas no geral, né? E aí a gente vê assim, uma abordagem importante, um reforço para o turismo de contemplação, né? Aquele que é o chamado turismo ecológico em muitas situações, que é um aliado do turismo científico, né? Mas a gente, para avançar para um turismo científico mesmo, a gente tem que olhar o potencial que a gente tem. Quando a gente olha os números do IBGE do município aí, a gente tem uma massa escolar bastante grande, né? Quase 9 mil crianças, pessoas, jovens e adolescentes matriculados na escola, mas o principal instrumento aqui para formar essas pessoas é capacitar
os próprios professores, né? Levar esses modelos mais avançados de educação para dentro das salas de aula, claro que dialogando com a hotelaria, dialogando com as infraestruturas de turismo que já tem, com as autoridades locais, para construir uma política pública que possa atender a esse anseio. E aí eu trouxe dois exemplos de projetos que eu capitaneei aqui no IVB, né? Primeiro, a gente adaptou o conceito de trilha interpretativa para o que a gente chamava de caminho dos 5 elementos. O que é isso? Pegando o bioma Mata Atlântica, né, e seus ecossistemas, a gente criou uma trilha que não era para mera contemplação via cachoeira e tirar uma selfie, mas criar unidades de educação ambiental inseridas dentro da mata. E ali a gente tinha um professor qualificado em que as crianças, ou o turista, né, ele passava por essa unidade e em cada uma dessas estações ele recebia um treinamento acerca de um dos elementos: o fogo, o ar, a terra e a água, né? E qual era o quinto elemento? Era o homem. E aí a gente discutiu o impacto do homem para o meio ambiente. Um outro modelo educacional que é muito atrativo para o turismo científico são os borboletários. Borboletários são estruturas relativamente baratas, de manutenção relativamente simples, tendo uma boa equipe capacitada, principalmente de monitores escolares, eles são atrativos. A gente tem alguns grandes borboletários aqui no Brasil, né? E eles atraem centenas de milhares de visitantes anualmente, né? Então, é um outro projeto também bastante simples de ser implementado e que é muito atrativo. E, obviamente, esses projetos eles servem para a formação de recursos humanos, de jovens da escola básica e da escola do ensino médio, e eles têm que ter também um caráter inclusivo. Hoje, qualquer projeto educacional ele tem que ser voltado para as pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Bem, esses são os parâmetros que eu gostaria de trazer para a discussão. Eu vou agradecer aqui, eu estava muito preocupado com o tempo, acho que a gente depois tem uma hora para discutir com mais tranquilidade. Muito obrigado, hein, pessoal. Obrigado, professor. Pode compartilhar a tela aí para a gente continuar aí. Como é que eu fecho? Aí você vai em cima aí, ó, para te compartilhar. Ou então no share screen. Pode ser embaixo. Aqui? Ou em cima ou embaixo, tanto faz. Só fechar aqui? Não, tem que ser aqui no Zoom. Embaixo aqui no... Acho que é Alt S, você faz o comando aí no teclado também. Deixa eu ver se eu consigo. Você consegue? Não. Só o senhor mesmo. Em cima, bem em cima, não aparece nada? Aqui é só a tela que está aparecendo, ó. Aqui no verde, cá em cima, cá em cima. Aqui. É porque acho que você tem que entrar que está com o fundo do seu computador, entrar no aplicativo do programa aí. Onde ele aparece para você. Eu vou sair. Desse aqui. Não tem problema não, fica tranquilo. Porque aí no seu computador a gente está vendo a sua tela Tô vendo. Na sua área de trabalho. Aí você tem que entrar onde está o aplicativo que ele vai aparecer, maximizar as coisas para você. Eu vou sair e depois você retorna e eu volto para a reunião. Tá, então tá beleza. Tá bom? Desculpem. Nada, que isso, professor. Mas aí já aproveitando o tempo, aí beleza. Essas maravilhas da tecnologia são feitas para a gente pegar a gente desprevenido. Passando a bola agora já para o Fernando, o professor já está voltando aqui. E avisar, galera, as perguntas são feitas no chat, né? Quem participou ontem no chat privado do meu chat pode enviar, ele já está voltando aqui. E
E aí, as perguntas que a gente não conseguir fazer aqui no ao vivo, a gente vai estar encaminhando, como a gente fez ontem, para os palestrantes estarem respondendo depois. Então, até o tempo foi curto, né, de explanação para cada um dos palestrantes, por conta da gente ter um pouquinho mais de tempo para o debate depois, para as perguntas, enfim, não ficar tanto tempo cada um falando da sua área, a gente poder dialogar, mas foi perfeito. Aí o professor já está de volta, já coloquei ele de host. Fernando, agora a bola é sua, meu amigo. Bem, como eu falei, né, eu sou uma pessoa que vem lá do Sistema S, do Sistema Indústria, né? Meu olhar, em termos de quando eu falar de capacitação, eu tenho muito mais propriedade em falar no olhar de indústria, né? Mas topei esse desafio da gente tentar fazer uma articulação nessa questão do turismo para Cachoeiras, né? É um grande desafio, né? Cachoeira tem belezas difíceis de ser igualadas, né? Mas extremamente não são exploradas como a gente gostaria que fosse explorado, né? Então, eu vejo isso como um grande desafio aí para o Márcio, que a gente torce lá na frente, né? Se for o caso, se assim acontecer, né? Da gente buscar essa oportunidade de desenvolvimento para Cachoeiras, que eu acho que talvez seja o nosso maior potencial. Achei muito bacana e está alinhado com o que eu escrevi aqui, né? Quando o professor falou aí da questão da metodologia STEAM, né? Do STEAM, né? O olhar da indústria 4.0, né? Que está extremamente associado ao meu trabalho, né? Então, se a gente pegar estudos que foram feitos antes desse momento de pandemia, né? E num olhar do mapa da indústria, eu vou fazer um comparativo com isso, né? As grandes oportunidades em desenvolvimento pessoal, né, estavam voltadas para ocupações ligadas à alta tecnologia, né, por conta do desenvolvimento da indústria 4.0, que está entrante, já é forte na Alemanha, nos Estados Unidos, mas que está entrante no Brasil, né? E aí, se você pegar essas ocupações sinalizadas, né, nenhuma delas está associada ao que a gente pretende e que a gente entende como interessante para Cachoeiras, né? São tecnologias, são ocupações extremamente tecnológicas, mas que têm um viés muito interessante quando ela sinaliza a questão de engenheiros ambientais e afins, né? Quando ele coloca a questão também dos controladores logísticos, né? Vai muito para o lado, né, da questão da robotização, de mecânica veicular, mas também tem um ativo forte de planejamento logístico, novamente sinalizado. Então, são situações que acabam trazendo para o lado do que a gente quer para Cachoeira, que a gente entende interessante para Cachoeiras, né? E aí, a gente, descendo mais um pouquinho esse modelo, né? Se a gente for buscar também os 10 cursos técnicos de maior empregabilidade que estavam previstos, como eu falei, no momento anterior à pandemia, né? Você tem lá, né, oportunidades altas de empregabilidade para técnicos de administração, técnicos de marketing, segurança do trabalho, programação, radiologia, logística, né, meio ambiente, né, biotecnologia, nutrição e dietética e desenvolvimento móvel, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso está muito alinhado ao que o professor falou na questão das competências e habilidades que a gente precisa em desenvolver para o nosso recurso humano para atender o turismo, né? E aí eu faço 3 perguntas. Gostaria de deixar essas 3 perguntas soltas, né? O que a gente quer para Cachoeiras, né? O que nós queremos para Cachoeiras, a cachoeira que queremos e que tipo de oportunidades de desenvolvimento queremos para Cachoeiras. São 3 provocações que eu lanço aí, né? A gente fala da indústria 4.0, mas alinhada à indústria 4.0 vem uma sociedade 5.0, que aí, assim,
uma sociedade que a gente espera ali, muito em função do momento que a gente está passando, um crescimento forte do lado emocional das pessoas, né? Do desenvolvimento da criatividade, né? De ser mais participativo, né? De ser mais colaborativo, né? E provocar nas pessoas coisas boas. E uma das coisas melhores que tem para a gente no mundo, né? É passear, é se divertir, conhecer lugares novos, conhecer lugares interessantes, né? E Cachoeiras, sem sombra de dúvida, é um lugar totalmente, eu diria, inexplorado, né? Nessas condições. A gente tem belezas magistrais, aí a gente tem Sete Quedas, tem o Triunfo, tem Furna da Onça, tem Pedra do Colégio, tem uma série de lugares que necessitam ser estruturados para que a gente possa explorar isso de uma forma mais economicamente viável. Né? Que isso tudo, para que isso tudo aconteça, o que a gente precisa? A gente precisa de uma infraestrutura mínima para que isso ocorra de uma forma sustentável e economicamente viável. Né? E dentre essa infraestrutura estão os recursos humanos para operar essas situações. Né? A gente traça esse olhar por toda a cadeia produtiva do turismo. Né? Nós temos os pontos, né? Acredito que eles já estejam mapeados por eventos anteriores de Tours Rio. Né? O que a gente precisa criar? Estrutura para que isso aconteça, para aproveitar essa estruturação. E essa cadeia produtiva do turismo, né? O que ela abarca? Ela abarca transporte, ela abarca estrutura de hospedagem, estrutura de alimentação, serviços de apoio, né? E o próprio comércio local. Né? Essa seria a cadeia produtiva do turismo. Né? E, para cada uma desses tópicos, a gente precisa preparar pessoas. Né? A gente precisa de um planejamento do município que atraia órgãos e entidades que deem o suporte para isso. Então, nós já tivemos em Cachoeiras, por 2 oportunidades, o Senai. Hoje não temos mais. Mas, em função do que a gente quer, né, hoje eu diria que talvez fosse muito mais interessante para a gente ter uma parceria com o Senac, né? Uma parceria com a Tours Rio, né? E com outros órgãos de fomento e de preparação, não só de mão de obra, mas de estruturação para o turismo no município. Né? Como o professor falou, né? A questão da pandemia, né? A gente vai ter, realmente, já chegou lá embaixo, né? A questão do turismo externo, mas tem uma forte sinalização do turismo interno, né? Da retomada do turismo interno, do turismo doméstico. Né? Então, onde é que a gente tem que buscar essas oportunidades? É em trazer isso para Cachoeiras. Né? Fala-se muito, né, no turismo ecológico. Eu alinhava muito o turismo científico ao turismo ecológico, e são coisas que correm em paralelo, mas são coisas distintas. Né? E a gente também tem a oportunidade do turismo rural, explorando as belezas do nosso município. Né? Mas, para que tudo isso aconteça, né, a gente precisa qualificar para ter a valoração dessas pessoas. Né? E não é fácil, como o professor mostrou aí. Né? Muitas vezes, para a gente qualificar uma pessoa num nível específico, numa formação específica, falta a qualificação básica. Né? Para a gente na indústria, isso é muito claro. Né? Como eu vou preparar uma pessoa para automação se ela não tem não tem uma qualificação mínima na matemática, uma qualificação mínima no português para interpretar diversas situações de matemática. E levando para o lado do turismo, da mesma forma. Né? Eu preciso aprender a receber bem,
eu preciso aprender a me organizar bem, a saber planejar para ofertar, né? Tanto na questão do transporte, da hospedagem, da oferta de alimentação, do serviço de apoio ao turismo, né? A gente vê muito falar aqui em Cachoeiras, tem uma galera que faz guia de turismo, mas para você conseguir buscar essas pessoas é por contato próprio. Você não tem um local em Cachoeiras que você tenha acesso a uma associação de guias turísticos, né? Você busca isso muito em paralelo pelo conhecimento das pessoas, né? Então, eu vejo, né, como forte essa necessidade da gente desenvolver um planejamento específico, né, que abarque todas essas vertentes, né, de forma a transformar Cachoeiras num polo de potencial turístico. De novo, eu falo que é um grande desafio, porque isso não vai acontecer em 1 ou 2 anos. Isso é uma coisa que tem que ser provocada, que tem que ser estimulada, que tem que ser mantida com rigores para que isso possa ganhar dimensão e dimensões externas do município. Não basta as belezas de Cachoeiras serem conhecidas aqui, tem que ser conhecidas lá fora para que esse turista venha para Cachoeiras. E aí faço uma nova pergunta: que turista que a gente quer para Cachoeiras, né? Eu não quero um turista predatório. Com certeza não quero. Eu quero ir no Guapiaçu e curtir as belezas do Guapiaçu. Tem gente jogando lata e lixo dentro do rio, né? Então, nesse contexto, né, eu vejo que a prefeitura talvez seja o ator mais importante nesse início de processo de implantação de um turismo estruturado para Cachoeiras. Por quê? Porque ela vai ter que fomentar, né, e provocar os demais atores envolvidos, né? E aí um gancho muito forte com o Felipe, né? Atração de eventos externos para o município, né? Seminários, encontros. A gente tem que provocar essas coisas para que essas pessoas venham para Cachoeiras, né? E aí a gente, de novo, mas eu vou trazer esse pessoal, estrutura hoteleira que eu tenho, né? Estrutura de transporte. A gente já teve lá o Hotel São Joaquim, lindo e maravilhoso, hoje está em ruínas. É triste da gente ver essas coisas, né? Mas eu aposto, né, nesse poder de atração que Cachoeiras tem. Para isso, a gente precisa promover essas condições, né? Então, alinhado muito a essa questão da cultura, né? Essa promoção de eventos aliados com os potenciais do nosso município, né? A gente tem aí uma agricultura forte, então a gente pode ter alguma coisa alinhada de turismo com agricultura. A gente tem um meio ambiente muito bacana, né? Então a gente pode trazer eventos para Cachoeiras, né, que aconteçam na Régua, lá no Guapiaçu, que é uma estrutura maravilhosa, né? Para quem conheceu e quem conheceu o Guapiaçu como estava e como está hoje, muito bacana de ver todo o desenvolvimento que aconteceu, né? Potencial em Cachoeiras é maravilhoso, né? E agora a gente precisa criar essas condições para que isso aconteça, né? A questão da mão de obra, eu diria assim que talvez, como eu vou dizer, seja uma coisa que a gente vai ter que desenvolver num período de tempo, mas em paralelo com as situações. Porque se eu for esperar preparar uma mão de obra para implementar os eventos, eu vou perder o time, né? O time passa, né? Eu preciso fazer com que essas coisas aconteçam em paralelo. Então, a atração, a criação, na verdade, de um cluster turístico em Cachoeiras passa para a gente, por essa provocação de que a prefeitura seja o ator de fomento nisso tudo, né? E aí atrair outros atores. Fácil? Não é fácil, até em função do momento que a gente vai passar daqui para frente, né? Os investimentos vão ser muito, muito improváveis e difíceis no primeiro momento, né? Mas tem que se batalhar, tem que se insistir, né? Aquilo que se construir não pode
desistir no primeiro momento de barreiras encontradas. As barreiras têm que ser vencidas, né? A gente tem uma Fundação Makatour estruturada, mas que tem que ser chamada para o jogo. Ela tem que ganhar credibilidade, tem que ganhar espaço, tem que respirar para fora, não pode ficar aqui dentro fazendo apenas feirinhas, né? A gente tem que ganhar uma visibilidade quanto a isso, né? E para ganhar visibilidade a gente tem que ser ousado. Então eu acho que a grande provocação que eu faço é essa, né? Da gente sair para o jogo, de ousar, de buscar, né? Os parceiros, eles têm que ser provocados, eles estão lá na zona dele de conforto e a gente tem que sair para buscar esses parceiros, né? E de novo eu pergunto, né? Que turista que eu quero para Cachoeiras, né? Eu quero uma pessoa que tenha um perfil de vir na minha cidade, né? E de voltar para investir, né? Voltar porque gostou, voltar porque quer coisa melhor, quer aqui ficar, né? E eu acho que eu falei rápido demais, acho que já não medi meu tempo aqui, não via, tá? Mas também não quero tomar mais tempo quanto a isso. Na verdade, eu deixo essa grande provocação, né? Eu vejo a prefeitura como um ator de fomento para chamar esses parceiros, né? Não vejo como não buscar pessoas qualificadas para trabalhar tanto na alimentação quanto no transporte, na hospedagem, no serviço de apoio, no comércio, né? Mas também a gente não pode esperar qualificar essa mão de obra para trazer o jogo para Cachoeiras. Essas coisas têm que correr meio em paralelo. Perfeito, Fernando. O tempo você está dentro do tempo e até Felipe, professor Cláudio também, se quiser, foi citado, se quiser participar, dar alguma contribuição no momento, vocês ficam à vontade, tá? Vocês estão com a possibilidade. Fábio, que Pode vai falar. muito em cima do que a gente vem discutindo muito. É muito interessante ouvir isso, tanto do doutor quanto do Fernando, que a gente discute bastante com a maioria que está aqui, né? Eu acho que é a mesma aflição de todos, a nossa identidade turística, né? Acho que a gente vai ter que trabalhar muito aqui. A gente sabe, nós sabemos que somos uma cidade pequena, temos grande potencial. A gente não vai poder focar em algo só no início, né? Vai ter que ser um pouquinho mais amplo, a gente tem ciência disso. Mas tudo, o que o Fernando falou, é importante. A gente sabe que tem prioridade. A gente sabe que tem que trabalhar a educação muito forte pelo momento que está, que tem vários professores, sabe disso. A gente sabe disso, ver números, né? Sentar com eles, com os profissionais. A gente sabe com a questão da saúde na cidade, que está precária e tal. Mas se a gente não começar, como a gente está começando esse trabalho, que já é de 2 anos, como o Fábio falou, e pelo menos, e alinhando e andando paralelamente, quando a gente chegar lá na frente, que a gente conseguir ajustar as coisas, a gente já vai perder 2 anos, 3 anos para andar, e a gente sabe que a sociedade é imediatista. A gente tem esse problema na política, né, da sociedade que é uma resposta um pouco rápida. Ela te dá um prazo, mas não te dá médio nem longo prazo, né? Então a gente tem total ciência disso. Eu acho que tirar da zona de conforto, Fernando. Eu falo muito isso com o pessoal todo em nossos bate-papos, né? Aqui a gente está falando como um bate-papo mesmo, gente, não é como a gente faz entre a gente, né? Que eu acho que a gente, primeiro, nós empreendedores, eu me coloco, né? Eu como empresário, eu senti isso na pele quando eu quis qualificar meus funcionários, quando eu acreditei em trabalhar com produtos de qualidade que eu ia atrair um bom público. Isso aconteceu, eu sou um exemplo, eu uso o meu exemplo, né? Os educadores também saíram da zona de conforto, porque moram numa cidade pequena, né? A grande maioria tem isso já no seu espírito, né? O educador. Mas a gente tirar aqueles outros que são contra, né? Exatamente. E principalmente o gestor público. Seja a gente que chegue lá ou outro gestor que for eleito, né? Eu acho que tem que ter uma visão um pouquinho mais a médio e longo prazo, mas exercendo algo no hoje, né? No dia a dia. Na verdade, para que você tem que dar o start, né? Se não tiver o start, nada vai à frente, né? Como eu falei, os atores estão lá, estão na zona de conforto dele. E se eu não for buscar, né? Se eu não oferecer, se eu não provocar, ele continua lá.
né? Mas quem está querendo esse momento aqui para a Cachoeira somos nós. Então, nós é que temos que sair daqui e ir lá. Nós temos que buscar criar as condições para essas pessoas, para qualificarmos essa mão de obra, né, num tom mais específico das questões na formação da cadeia produtiva do turismo, né? Talvez a gente precise dar uma provocada nas escolas de Cachoeiras, tendo cadeiras mais específicas voltadas para essa necessidade nossa, né? Criar uma cadeira de meio ambiente, criar uma cadeira de turismo, para provocar as pessoas, porque senão a gente vai continuar formando mão de obra, vai trabalhar fora do município, né? Nem a gente não vai formar aqui, porque a gente forma no básico, né? Mas preparar pessoas para irem exercer lá fora, quando na verdade elas poderiam estar exercendo aqui dentro. Mas para isso eu tenho que ofertar. E aí eu tenho que trazer uma Turis Rio, eu tenho que trazer um Senac, eu tenho que trazer uma Associação Brasileira de Hotéis para vir conhecer, vir ofertar, buscar alternativas para isso. Perfeito. Seguindo aqui agora, agradecendo a todos, já temos quase 60 pessoas aí na sala. Lembrando, né, que esse projeto, Márcio Convida, é um projeto que vem já de uma série de debates, é uma terceira fase. A gente está chamando pessoas com assuntos específicos. Hoje o tema é turismo, para quem entrou na sala há pouco tempo aí. Então a gente está debatendo 3 profissionais de áreas distintas, debatendo esse tema tão importante, cada um trazendo a sua visão aqui para o debate. Agradecer as pessoas também que têm mandado perguntas, já temos aí quase 10 perguntas, e à medida que os nossos convidados vão falando, as perguntas vão surgindo, né? Então, pelo meu chat privado aí, quem quiser enviar as perguntas, tá? E agora passar a bola para o Felipe, Felipe, a gente estava conversando antes da palestra, ele falou que fez um curso de projeto que ele consegue fazer o resumo em 2 minutos. Mas, Felipe, a gente quer te ouvir os 20 cravados, então não acelera muito, não. Boa noite novamente, pessoal. Uma coisa que eu falei aqui no início da minha saudação é da responsabilidade que nós, né, que essa geração tem a partir de agora. A gente tem uma responsabilidade muito grande nas costas, porque a gente vai encarar um panorama sem precedente. Então, eu considero que o compromisso que a gente tem a partir de agora, ele vai ser um peso, né? E a gente vai ser cobrado por isso lá na frente. A gente vai ser cobrado por nossos filhos, netos, se a gente conseguir chegar a um momento, e falando isso talvez antes, pareceria calamitoso, né? Um profeta do Apocalipse, mas a gente está vendo que não é, que a gente tem que ter responsabilidade com o nosso agora e com o nosso futuro. E aí, o professor Cláudio, ele falou, eu não vou falar muito de mim, não, eu vou falar mais dos meus projetos. Só que aí, professor, geralmente quando eu ia dar aula ou quando eu sou convidado para ser jurado em algum festival, alguma coisa assim, eu não falava, né? Eu deixava que meus projetos falassem por mim. Só que a gente está encarando um momento de negacionismo que está custando vidas, né? E aí eu tomei a atitude de passar a defender, sim, a ciência, né? A produção cultural é uma ciência, o turismo é uma ciência. Então, eu acho muito importante que essa responsabilidade que a gente carrega quanto pessoas que estudaram para estar desenvolvendo o seu trabalho, de afirmar o papel da ciência e dos estudos nesse panorama que a gente vai ter que encarar aqui para frente. Então, quem quiser, de fato, mudar alguma coisa nesse futuro recente que a gente tem aí, vai ter que encarar com muita seriedade. E eu acho que essa seriedade parte do pressuposto de que a ciência é real e ela é válida, né? A morte de tantas pessoas agora está provando que negar a ciência não é um bom caminho, não é uma boa opção. Eu sou nascido e criado em Cachoeira de Macacu, me formei em produção cultural na Universidade Federal Fluminense, né? Eu estudei minha vida toda em colégio público, o Carlos Brandão e o Maria Zumira Torres. Depois eu estudei comunicação audiovisual na Espanha e atualmente eu recebo bolsa e estudo uma pós-graduação de gestão cultural de base comunitária na Faculdade da América Latina de Ciências Sociais na Argentina.
A minha produtora, a Rhapsody Empreendimentos Culturais, ela fica em Niterói, porque eu morei 10 anos em Niterói e meus sócios, minhas sócias são de lá, e a maioria dos projetos que a gente desenvolve começam a partir de Niterói, mas eu sempre mantive o meu pé aqui em Cachoeiras, né? Principalmente com o Macacucine, que eu já desenvolvo desde 2007, que é um projeto que, como alguns devem conhecer, ele trabalha com o ensino do audiovisual nas escolas, a importância do audiovisual nas escolas. E lá em 2007, a gente começava nas escolas dizendo a importância do aluno saber do audiovisual. E ainda não existiam smartphones, não existiam câmeras com celular com câmera, né? Em 2007. Pouquíssimos eram os celulares com câmera. A gente atravessou tudo isso falando da importância do audiovisual e hoje a gente vive um período completamente audiovisual, cá estamos nós, né? E então a importância de se ter o audiovisual dentro das escolas, ele se reflete no dia de hoje. O Uruguai, desde 2008, ele implementou nas suas escolas a doação de kits multimídia para os alunos, que é chamado Plano Ceibal, e eles têm internet liberada e os alunos estudam via EAD desde 2008. Então, eles estão tirando de letra esse momento, coisa que no Brasil está sendo muito difícil, muito complexo, dado o abismo social, a dificuldade, inclusive dos professores em lidar com tecnologia, porque isso não foi trabalhado, isso não foi dado para a gente, né? Então, olha o quanto que o aprendizado é importante nesse sentido. Mas aí, voltando para o turismo, para falar dentro do meu tema, né, que é o turismo cultural, e o quanto ele impacta na economia, o quanto ele impacta na atividade turística, eu tenho que começar falando do conceito de cultura, que é um conceito muito abstrato, né? A gente, qualquer um perguntar do que é cultura vai ficar um pouco sem saber o que resolver, né? Sem saber o que é, de fato, a cultura. E, geralmente, eu pego uma frase do Gilberto Gil, que é muito sintética e muito boa para se compreender, que é o seguinte: cultura é tudo que não é natureza, né? O que não é natureza é cultura. Por quê? Porque a raiz disso é que cultura é tudo construído pelo homem. Cultura não é necessariamente somente as coisas boas, cultura não é só a arte, né? A arte, ela é uma manifestação mais nítida da cultura. Por quê? Porque cultura é a minha língua. Cultura é tanto o modo de falar gramaticalmente correto, quanto o modo de falar das pessoas do interior, quanto o sotaque. Então, na literatura, que é uma arte, o meu idioma e a minha língua, ele vai ter uma visibilidade maior. Então, acaba que se há uma confusão entre arte e cultura, mas a arte nada mais é do que um reflexo da cultura, né? Um reflexo mais exposto do que é a cultura. E aí tem um pesquisador que é o mais utilizado hoje em dia, que é o Nestor Canclini, um argentino, que ele fala das culturas híbridas. Ele diz o seguinte: cultura é toda mistura entre povos, e cultura se faz a partir da mistura, né? Um exemplo que a gente sempre usa, inclusive é muito usado em antropologia, é que o Mowgli, o menino lobo, ele não tem cultura. Aí fica assim, mas como que o Mowgli não tem cultura? Ele é uma pessoa, mas ele não interage com outras pessoas, né? Os animais agem por instinto. Então, ele não constrói linguagem, ele não constrói imagens, ele apenas sozinho reproduz instinto. Se houvesse duas crianças criadas por lobos, eles criariam uma cultura, um diálogo entre eles. E tá aí um exemplo disso, é o filme mais batido da Sessão da Tarde, que é o Lagoa Azul, né? Se a gente tem duas pessoas ilhadas, elas reproduzem cultura. E a gente, quem lembra de Lagoa Azul, vê o quanto que eles reproduziam de cultura naquela ilha. E é aí que a gente toca no turismo. Por quê? A Unesco falou, em 2010, numa convenção sobre cultura e turismo, de o quanto o turismo é importante para que as pessoas criem empatia, né? Você receber pessoas de fora, você conviver com culturas diferentes, você conviver com pessoas novas, isso cria empatia, isso cria sociabilização, isso cria aprendizado. A gente vai aprendendo com as pessoas que a gente vai interagindo, né? Então, por isso que a Unesco coloca o turismo como um grande fator
cultural na sociedade, porque ele aprimora na gente. Se a gente fica muito fechado só no que é nosso, só nas nossas verdades, só nos nossos conceitos, a gente acaba achando que tudo que é de fora é errado, né? Que tudo que é de fora é ruim, que tudo que é de fora é feio. Ou então a gente absorve tanto uma cultura, como acontece muitas vezes com a gente com relação aos Estados Unidos e Europa, que a gente esquece do que é bom para a gente e acha que o que é bom para a gente é o que é bom para eles no hemisfério norte, né? E não é bem verdade. O exemplo de como a cultura se faz misturando é que muita gente, uma vez, um rapaz chegou para mim e falou assim, não, mas esse negócio de hip hop aí, isso daí não está certo, não. Isso daí é... Eu falei, por quê? Ele, porque isso daí é cultura norte-americana. Eu falei com ele, então, o samba é cultura africana, né? E aí a gente vai falar que ela não é brasileira porque ela não é indígena, porque quando a gente pega o carnaval, a gente tem a simulação da corte, o mestre-sala e porta-bandeira, que são as danças de corte cristãs que vieram de Portugal, e a gente tem o batuque africano, né, que vieram com os povos escravizados da África. Então, a gente mostra que as principais características da cultura brasileira, elas foram incorporadas, elas não são genuinamente nossas, né? Então, olha o quanto é importante a gente absorver coisas de fora, né? A festa junina, que é um outro, talvez o segundo maior exemplo de cultura brasileira, né? Que são praticamente 3 meses de festa durante quase 3 meses no meio do ano no Brasil. A gente tem uma mescla de cultura europeia com cultura brasileira, né? Então, a primeira coisa para a gente entender é que tanto na cultura quanto no turismo, a interação ela é muito importante, né? Então, quando a gente vai falar de um turismo cultural, a gente tem que entender que isso é feito a partir de interação, né? Isso é feito a partir de mescla de conteúdos, né? A segunda coisa para a gente entender o impacto da cultura no turismo são os fatores econômicos, né? O que eu tenho para falar de fatores econômicos relacionados à cultura? Tudo isso que eu estou falando aqui, eu estou falando com dados. Por exemplo, a economia da cultura representa 4% do PIB, disse a FGV em 2018. Isso daí é muita grana, 4% do PIB brasileiro. Em 2019, o FGV fez um estudo que disse que a cada R$1 investido em cultura, retorna-se 1,59 para os cofres públicos, né? Um outro dado importante é o seguinte, a mesma pesquisa da Unesco, em 2010, ela disse que a indústria cultural cresce cerca de 6,3% em 2018, enquanto o restante da economia cresce 5,7%. Cerca de 29,5 milhões de pessoas no mundo são trabalhadores da cultura, trabalham de alguma forma com cultura. 5,2 milhões dessas 29 milhões são brasileiros com cultura, né? Um exemplo de o quanto a cultura gera renda é o filme Bacurau. 800 pessoas foram empregadas diretas e indiretamente em um único filme, né? E esse filme foi executado no interior do Ceará e gerou 800 empregos. E aí eu volto um pouquinho para o Macaco-Cine. O Macaco-Cine, quando ele tem o patrocínio da Petrobras, ele assina 10 carteiras. A gente está falando de um projeto cultural numa cidade de cerca de 60 mil habitantes que assina